Ezequiel profetizou em Babilônia durante todo o período do seu ministério, o qual começou 7 anos antes da destruição de Jerusalém e que terminou há cerca de 15 anos depois desse acontecimento. Como de Isaías, a sua mensagem foi denúncia e consolação. O ponto central das petições de Ezequiel é a destruição de Jerusalém. Antes desse acontecimento, o seu motivo principal era chamar ao arrependimento aqueles que viviam numa segurança descuidada e que não abrigassem a esperança de que, pela ajuda dos egípcios, sacudiam o jugo da Babilônia. Capítulo 17, do 15 ao 17. E assentando-lhe de toda a destruição da sua cidade e templo, era inevitável que se aproximavam rapidamente. Depois desse acontecimento, seu cuidado principal era consolar os judeus, desterrado por meio de promessa de libertação futura e restauração na sua terra. Faremos um resumo do tema: como sangue, o afastamento da glória de Deus de Israel, em vista do juízo vindouro e a volta da sua glória. Ezequiel era um sacerdote e profeta, aristocracia de Jerusalém. Capítulo 1, do 1 ao 3. Com a idade de 25 anos, juntamente 11 anos antes da destruição do templo, foi levado cativo à Babilônia, contemporâneo de Daniel. E Jeremias em Babilônia residia em sua própria casa. Capítulo 8, verso 1. Era casado, tendo sua esposa falecido no ano em que iniciou o cerco final de Jerusalém. 24, versículo 18. Principiou seu ministério 5 anos após ter chegado à Babilônia. Tinha então 30 anos e Jeremias se aproximava do fim da sua trágica, porém gloriosa carreira. Sua missão. Os falsos profetas induziram os cativos a crer que Jerusalém não seria destruída e que ele logo seria restaurado em sua querida cidade. Jeremias, ouvindo isto, então, em Jerusalém, lhe escreveu e lhe enviou uma carta. Ezequiel principiou seu próprio ministério no ano seguinte, confirmando tudo que Jeremias havia dito. Ezequiel esforçou-se antes que alimentasse qualquer esperança de voltarem a Jerusalém. Era necessário voltarem ao Senhor seu Deus, embora a tarefa a princípio se apresentasse difícil e oposição. Ezequiel levou um bom término e foi coroado de sucesso, pois a volta do povo do Senhor e a sua terra foi uma grande parte do fruto do ministério. Verdade notável. Primeiro, Ezequiel fala de Israel no Egito, mais do que qualquer profeta. Somente nesse livro, do capítulo 20, do 1 ao 9, somos informados da idolatria de Israel no Egito, mais do que qualquer profeta. Somente nesse livro, capítulo 20, do 1 ao 9, somos informados da idolatria de Israel no Egito e da intenção de Deus em destruí-lo naquele país por esta razão. 2. No capítulo 28, do 11 ao 29, lemos aqui um vislumbre da história do nosso grande adversário. 3. Ainda somente nesse livro temos a história em muitos detalhes do tempo. Profeta do Espírito Santo. Cada um dos 3 grandes profetas enfatizou uma pessoa da Santíssima Trindade. Ezequiel é o profeta do Espírito, como Isaías é do Filho e Jeremias é do Pai. O ministério do Espírito era muito notável nesse livro. Há pelo menos 25 referências ao Espírito. Veja, no seu capítulo 2 até o 2, do 12 até o 14. Veja, capítulo 2, verso 2, capítulo 12, verso 14 e 24, etc. assim por diante. O nome Ezequiel significa quem Deus fortalece. O agente neste fortalecedor foi o Espírito Santo. Época. Os acontecimentos históricos registrados nesse livro abrangem um período de cerca de 21 anos, desde o ano de 595 até 574. Ajuda a análise do livro. Primeiro, esse livro ao qual muitos desinteressam de ler, a razão resiste no fato de que não compreende a sua chave. Sua estrutura não é alcançada.
nem a sua mensagem. 2. Sua frase-chave é a glória do Senhor, que ocorre 14 vezes nos primeiros 11 capítulos no Velho Testamento. A glória do Senhor significa a luz visível, que brilhava entre os querubins no lugar do Santo dos Santos, no tabernáculo e no templo do que proclamava a presença de Deus. Antes da destruição do templo, Ezequiel viu uma visão, a glória do Senhor deixando o templo, seu capítulo 9, verso 3. Uma descrição breve desse fato, do qual temos mais particularidade. No capítulo 10, enquanto olhava, via acima dos querubins o contemporâneo de Daniel e de Jeremias. Em Babilônia residia em sua casa, no capítulo 8, verso 1. Era casado tendo a sua esposa falecido no ano em que iniciou o cerco final de Jerusalém. 24, versículo 18. Principiou seu ministério 5 anos após ter chegado à Babilônia. Tinha então 30 anos e Jeremias se aproximava no fim da sua trágica, porém gloriosa carreira. O ministério de Ezequiel principiou com uma visão de Deus entre o seu povo. Bendito final, sua mensagem e a sua severidade. E a severidade de Deus e seu povo, conteúdo literal. Primeiro, a chamada do profeta, capítulo 1, verso 3. 2. A sorte de Jerusalém e da nação, capítulo 4, verso 24. 3. As profecias contra as nações, capítulo 25, verso 32. 4. A restauração de Israel, capítulo 33, verso 48. A chamada do profeta, capítulo do 1 ao 3. Notamos aqui a visão de Ezequiel no capítulo 1. Como a de Isaías, a chamada de Ezequiel foi presidida por uma visão da glória do Senhor.